Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias. E aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, iniciamos na quarta-feira de cinzas o tempo quaresmal. Lembrávamos naquela oportunidade que a igreja nos oferece esse tempo como um tempo propício de oração, de conversão, de expectativa, de preparação para a Páscoa. Não um tempo só de proibições, mas é um tempo em que, pela oração, pelo jejum, ou seja, pela penitência e pela caridade, nós vamos nos incorporando, nos colocando em prática os valores do Evangelho e preparando para celebrar a Páscoa. Nosso coração fica preparado para que possamos celebrar dessa forma a Páscoa do Senhor. Então nós vamos fazer esse itinerário espiritual, esse caminho espiritual da Quaresma. Os domingos, a cada domingo nós vamos perceber que emerge também um tema, pelo Evangelho, ou dois modos de pensar, pelo menos alguns temas. Hoje nós temos o primeiro domingo, de acordo com a liturgia, o tema das tentações. Jesus que vence as tentações. Conforme ouvimos no Evangelho de Marcos, esse ano B, nós lemos o Evangelho de Marcos. É um pouquinho mais sucinto, um tanto quanto mais sucinto. Mateus, por exemplo, coloca as tentações com a explicação, com o diálogo com Jesus. O ter, o poder, o ser. Então, o mal vai falar com Jesus, se me adorares, se jogar daqui abaixo, se transformar esta pedra em pão. E Jesus vai dizer, adorarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão vive o homem. Então tem esse acréscimo, essa explicação, esse momento de explicação no Evangelho, por exemplo, de Mateus. Marcos é mais sucinto. E é logo no primeiro capítulo, é o início da vida pública de Jesus. Jesus vence as tentações no deserto, 40 dias, o tempo é também significativo. 40, um tempo, um êxodo espiritual, o tempo de 40 anos, 40 dias, enfim, é significativo, simbólico também. Se vence as tentações e depois começa a pregação. Depois que João Batista foi preso, saindo, Jesus vai e prega. Convertei-vos e crede no Evangelho. Inclusive a frase que nós ouvimos, que é pronunciada quando faz a imposição das cinzas. Coloca-se a cinza na cabeça e chama a conversão. Então hoje nós temos, nessas duas palavras, o segmento. Converter. Nós temos que voltar para o Senhor, andar para o Senhor, segui-lo. A conversão não é só algo distante, não é só
Nós temos na Sagrada Escritura exemplo, né, na vida dos santos, na história da igreja, pessoas que não praticavam, que perseguiam e vai então seguir, né? São conversões que servem de exemplo, de estímulo para nós, né? São Paulo, Santo Agostinho e outros, né? Na vida da igreja. Conversão, voltar para o Senhor todos os dias. Esse convite nós ouvimos nesta primeira semana da Quaresma, né? Na quarta-feira de cinzas, e hoje, de certa forma, repete. Todos nós batizados, que temos e que fazemos parte dessa aliança com Deus. A primeira leitura do livro do Gênesis fala da aliança com Noé, né? Que é uma aliança de amor, uma aliança de salvação. E essa aliança é conosco também. A segunda leitura fala o batismo, por isso também o rito da aspersão. É o batismo que nos incorpora a Cristo, que lava, que purifica, né? E que nos dá a desejar para viver, né, a nossa caminhada cristã com Cristo, em Cristo, por Ele, nele. Então, a conversão é o convite que nós possamos vivê-la. Já as tentações é aquilo que nós devemos, né, evitar ou vencer, superar. Às vezes, nós imaginamos as tentações como sendo um monstro, algo terrível, que nos afasta, que nos impede, né? E nós podemos pensar também nas tentações como algo sutil, linear, né? Que a gente quase não percebe. Mas aquilo nos impede de viver bem a conversão, de viver o Evangelho, né? Tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que nos distrai, né? Nós devemos, então, procurar vencer. Então, não é que levanta cedo, encontra o mal ou o bem, né? Você levanta e com a possibilidade, com o convite de fazer o bem, de evitar aquilo que é mal. Então, é um caminho de escolha. Escolher a conversão e evitar a dispersão, as tentações, aquilo que nos impede. Que o Senhor nos fortaleça e que nesse tempo quaresmal façamos o propósito de vencer aquilo que nos impede, que nos afasta de seguir, de servir ao bom Deus misericordioso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.